Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Eu comecei a contar a história dos apóstolos 2 semanas atrás, na live chamada Força para o Momento. Como expliquei, o meu objetivo é fortalecer a fé de cada um de vocês com o conhecimento de que o que Deus fez pelos apóstolos, Ele também pode fazer por vocês, porque eles eram homens comuns como nós. Aí na semana passada eu contei até o capítulo 8 do livro de Atos, prometi continuar e vou, mas não na live de hoje. Porque eu quero falar um pouco sobre como combater o desgaste emocional. É fácil perceber como a insegurança cresceu e como a pressão psicológica que as pessoas estão experimentando aumentou. É claro que nós não somos os primeiros nem os únicos a passarem por essa pressão psicológica e emocional. Até Jesus enfrentou muita pressão psicológica, mas ele continuou em frente. Ele não deixou se abater pela oposição dos seus inimigos e toda a pressão que ele tinha que enfrentar. Em Lucas 13, quando falaram para ele fugir porque o Herodes queria matá-lo, ele não deu ouvidos e ainda mandou uma mensagem para o Herodes. Ele disse: vão dizer àquela raposa, eu expulso demônios e curo pessoas hoje e amanhã e depois eu terminarei. Jesus teve a oportunidade de desistir também de tudo logo antes de ser preso no jardim do Getsemane. Em Lucas 22, quando estava orando, ele falou: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele deixou a escolha com Deus, porque sabia da importância da missão dele. O apóstolo Paulo, assim como os outros discípulos, também enfrentou muita dificuldade e sofreu muita pressão. Ele escreveu em 2 de Coríntios 4:8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Ficamos abatidos, mas não somos destruídos. Mas a grande pergunta que surge nos momentos de pressão psicológica e desgaste emocional extremo é: de onde tirar a força para continuar? É claro que a resposta é de Deus. Como fez o rei Davi aquela vez que os seus próprios homens queriam apedrejá-lo, em 1 Samuel 36, Davi se angustiou muito porque o povo falava em apedrejá-lo, a alma de todo o povo estava cheia de amargura, mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Tudo bem, é muito bonito, parece fácil, mas na prática, como fazer isso? Como se fortalecer em Deus? Eu, Concécio, posso falar para vocês como eu faço, o que funciona comigo, mas as pessoas são diferentes, então pode ser que você ache que para você não vai funcionar o que eu vou dizer, mas se você tentar, enquanto tenta, pode descobrir a sua própria maneira de se fortalecer em Deus, o que vai funcionar para você. Porque não existe uma fórmula secreta, existem dicas que funcionam comigo, funcionaram com outras pessoas, mas no final das contas, você vai ter que encontrar a sua maneira de se fortalecer em Deus. Outro dia eu assisti um vídeo muito legal do Rick Warren. Ele é o sujeito que fundou a igreja Saddleback na Califórnia. É o autor daquele livro Uma Vida com Propósito. É um livro muito bom, eu recomendo. Nesse vídeo ele estava falando exatamente do medo e da pressão emocional causados pelo período da pandemia. E ele deu 4 dicas que eu achei muito interessantes. Gostei da forma que ele expôs e quero compartilhar essas dicas com vocês. A primeira dica para se fortalecer em Deus é: seja honesto com Deus sobre o que você está sentindo. Esse é o ponto mais importante que a maioria das pessoas não leva muito a sério, porque envolve o seu relacionamento com Deus. Aquela coisa de conversar com Ele, se abrir para Ele. E parece que muitas pessoas acham isso meio bobo, ficar falando sozinho. Mas é uma coisa que eu faço e funciona muito bem comigo.
Principalmente quando eu estou passando momentos difíceis e não estou conseguindo lidar com a situação, não estou aguentando o peso. Eu vou para um lugar onde eu posso ficar sós com Deus e abro o meu coração com Ele. Não é uma sessão de reclamações e críticas sobre a maneira que Ele está conduzindo a minha vida, porque eu sei que Ele sabe o que é melhor. Mas quando eu falo com Ele, eu conto tudo o que eu estou sentindo. Às vezes choro, explico para Ele como estou no momento, o que eu estou pensando daquilo, tudo que eu estou passando. E é claro que eu sei que Deus já sabe de tudo, conhece todos os meus pensamentos, sabe do mais íntimo do meu coração. Como diz 1 de Crônicas 28:9, o Senhor vasculha todos os corações, conhece todos os pensamentos e entende todos os seus desejos. Mas abrir o coração com Deus e contar para Ele tudo que eu estou passando faz muito bem para mim. Eu não preciso esconder nada dele, nem se eu quisesse eu ia conseguir. Então eu simplesmente sou totalmente honesto com Ele, tento reconhecer o que foi erro meu, o que não foi, falo com Ele das minhas restrições, das minhas incapacidades, o que eu sei que eu posso fazer a respeito da situação e o que eu não tenho condição de fazer, aí eu peço a ajuda dele. Não tem nada que eu fale que vá pegar Deus de surpresa, que vá surpreendê-lo, porque Ele me conhece melhor do que eu mesmo. E aí é um alívio enorme poder me abrir com Ele, porque eu sei que Ele não vai ficar me criticando ou debochando dos erros que eu cometi. E à medida que eu me abro com Deus, ainda aprendo a escutar os seus sussurros e ser confortado por Ele. Quando eu descarrego o meu peso em cima dele, num momento de conversa, de abrir o meu coração, eu estou obedecendo a 2 versículos da Bíblia que me dizem para fazer isso. Salmos 55:22, lança o teu cuidado, o teu fardo, o teu peso sobre o Senhor e Ele vai te sustentar. E 1 de Pedro 5:7, jogue sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele se importa com você. Ele se importa com você, isso é muito lindo. Porque Deus nunca vai estar ocupado demais para conversar com você. Toda vez que você for procurá-lo, Ele vai estar lá, sempre disponível. Então esse é o primeiro passo para você aliviar a sua tensão emocional. Tomar um tempo a sós com Deus, ser totalmente honesto com Ele. Busque Ele de coração, se abra com Ele, derrame o seu coração na presença dEle. Salmos 138:3 diz, no dia que eu clamei, o Senhor me ouviu, me acalmou e fortaleceu a minha alma. E o segundo passo é, peça ajuda a Deus com humildade. Significa que quando você estiver lá conversando com Deus, abrindo seu coração para Ele, pedindo forças para lidar com a pressão emocional, você precisa pedir com sinceridade, falando tudo o que acha que precisa, mas tem que se lembrar de fazer isso com humildade. Porque para Deus o que importa mais é a atitude do seu coração. Você tem que ir até Ele com um coração humilde. Querer se impor a Deus não vai te levar a lugar nenhum. Chegar falando, pô Deus, eu sou um cara legal, sou bom, ajudo as pessoas, não prejudico ninguém, sempre que posso faço o que é bom, mas as coisas estão dando errado para mim, por que você não me ajuda? Essa postura não funciona com Deus. Jesus deixou isso bem claro quando contou aquela parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18. Eu falei dela na live Caindo para Cima. Os dois foram até o templo para orar. O fariseu ficava em pé lá na frente e orava. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo que tenho. E o cobrador de impostos ficava lá longe, nem levantava os olhos e orava assim, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Jesus explicou nessa parábola que o cobrador de impostos voltou para casa justificado diante de Deus, mas o fariseu não, porque quem quiser se exaltar será humilhado,
e quem se humilhar será exaltado. Ou seja, a atitude humilde é o que toca o coração de Deus. Quando você reconhece para Deus que não dá conta de lidar com a pressão sozinho, ou não consegue resolver sozinho a situação que se encontra, quando você admite que precisa dele, isso não é sinal de fraqueza, é demonstrar humildade perante Deus. E ele gosta disso. Tiago 4,6 fala: Deus resiste aos orgulhosos e arrogantes, mas dá graça aos humildes. Ele não gosta de quem vem botando banca para ele. Afinal de contas, ele é o Criador e fez tudo, inclusive você, e fez por amor. E enviou o seu Filho Jesus, que se sacrificou por você por amor. Então o mínimo que você pode fazer quando for se dirigir a ele é chegar com humildade. E também é bom ter aquela atitude agradecida. Esse é o terceiro ponto. Chegar a Deus com gratidão por todas as coisas boas, apesar de tudo o que não é bom. Porque a gratidão deveria vir primeiro em todas as situações. Se você está passando por tempos difíceis, é bom lembrar que já passou por tempos bons e fáceis. E esse é um motivo bom para agradecer. Outro motivo é que se você está vivendo esse tempo difícil, é porque está vivo, você não morreu. Também é um outro bom motivo para agradecer. Quando você parar para se lembrar das coisas boas que já viveu, você vai encontrar muitos bons motivos para agradecer. Primeiro, de Tessalonicenses 5,18, está escrito: agradeça a Deus em todas as situações, pois essa é a vontade dele para vocês em Cristo Jesus. Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus para você, como algumas pessoas perguntam: o que será que Deus quer de mim? Qual será a vontade dele para a minha vida? Essa é a resposta. 1 de Tessalonicenses 5,18. Agradeça a Deus em todas as situações. Essa é a vontade dele para você. No vídeo que eu assisti do Rick Warren, ele fez uma consideração muito interessante sobre esse versículo que eu não tinha percebido. Está escrito: agradeça a Deus em todas as situações, e não por todas as situações. Existe uma diferença aqui. Se você está com uma doença terminal, você não tem que agradecer a Deus pela doença, porque a doença é um mal, ela não é uma coisa boa. Mas você pode continuar agradecendo a Deus por sua vida, mesmo estando com essa doença. Ou seja, em uma situação ruim, continue agradecendo a Deus. Não pela situação ruim, mas pela sua vida e por Deus. É muito importante lembrar que a gratidão é a emoção mais saudável que existe. Agradecer em todas as situações da sua vida vai te dar uma carga extra. Agradecer a Deus, agradecer as pessoas. A atitude de gratidão é renovadora. Ela faz bem para você, limpa a sua alma, te renova, te engrandece perante Deus e Ele te vê com olhos carinhosos, porque sabe que você está agradecendo mesmo passando por dificuldades. E Ele sabe que isso requer um esforço extra da sua parte e Deus reconhece esse esforço e te abençoa por ele. Então faça um esforço cada dia para se lembrar de motivos para agradecer a Deus, principalmente quando você estiver se sentindo desgastado emocionalmente, no fundo do poço do estresse, com aquela carga pesada em cima de você. Eu sei que é um exercício difícil de fazer, mas ainda que você comece aos poucos, se esforçando devagar, a atitude de gratidão vai te renovar. E você vai sentir todo aquele peso negativo indo embora e o alívio refrescante de Deus começa a vir devagarzinho. Experimente. Quando o estresse é muito grande, a opressão emocional começa a acumular há muito tempo e você está enfrentando problemas que demoram muito para se resolver, fica difícil seguir uma regra para aliviar o peso. Ou às vezes, mesmo que você siga, não dá o resultado imediato. Mas você não pode desistir. Se quiser melhorar, tem que continuar tentando.
Não dá para simplesmente ficar seguindo a vida no automático, fazendo as coisas porque tem que fazer e ignorar o desgaste emocional que só vai acumulando. Você precisa lutar pela sua vida, pela sua alma, pela sua saúde física, pelo seu bem-estar espiritual, pelo seu emocional. Porque o mundo lá fora não vai te ajudar a aliviar a carga. No máximo, eles vão te ensinar como ignorar a pressão e seguir adiante. E isso não vai adiantar nada, só vai adiar o problema e aumentar a pressão. Então, agradecer a Deus é a terceira dica. E a quarta, que o Rick Warren deu no vídeo dele, é mantenha o seu foco em Deus o tempo todo. Isso me lembra daquele versículo de Hebreus 12:2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muito bonito. Mas, mais uma vez, como é que nós fazemos isso na prática? Tem que colocar lá um retrato de Jesus na parede e ficar olhando para ele? Não, não é nada disso. Manter o foco em Deus, ficar olhando para Jesus, significa tentar ocupar sua mente mais com as realidades do mundo espiritual, as verdades divinas, as promessas de Deus, do que com os problemas do mundo. Por exemplo, você tem um dia desgastante no trabalho, cheio de estresse, chega em casa cansado, e aí para relaxar liga o jornal e vai assistir as últimas notícias da pandemia. Quantos morreram, quantos foram contaminados, qual a nova variante do vírus, o nível de letalidade e como tudo isso está colocando o país numa enorme crise e por aí vai. Isso aí é alimento espiritual da depressão, vitamina do medo. Ah, mas eu preciso saber das notícias, não posso ficar alienado? Sim, concordo. Você não pode se desligar totalmente. Mas o seu alimento espiritual, o seu foco principal, não deveria ser a mídia. Nem mesmo a mídia social. Por mais divertida que ela possa parecer, ainda assim o seu poder de aliviar a pressão de verdade e o estresse é quase nulo. Foi por isso que eu comecei a contar as histórias dos apóstolos, para fazer vocês pensarem mais nas coisas de Deus, na vida de pessoas normais que passaram por momentos muito difíceis, mas receberam a unção de Deus para enfrentar tudo aquilo. Eles receberam aquela descarga do Espírito Santo e do poder para continuar felizes, mesmo quando tudo estava dando errado. Lembram lá do Atos 5, 40 e 41, quando os apóstolos foram presos e aí depois foram chicoteados? Quando soltaram eles, saíram felizes, porque tinham sofrido por causa de Jesus. Para eles, aqueles problemas não eram nada, comparados com Jesus. Eles estavam olhando para a recompensa no céu, que eles iam receber depois. Como Paulo escreveu, Romanos 8,18, eu tenho certeza que as aflições desse momento presente não se podem comparar com a glória que nós vamos receber. Então, quando você coloca sua mente na verdade de Deus, na realidade do poder dele, quando você pensa em quem realmente manda nesse mundo e se lembra que é ele que está no controle de tudo, então a perspectiva dos problemas e das dificuldades muda. Mas para ela mudar, você tem que olhar para Jesus. Tem uma tradução da Bíblia chamada NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu gosto muito de recomendar essa Bíblia, porque ela é muito fácil de ler. Nela, esse versículo do Hebreus 12:2, está escrito assim: conservem os olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que foi prometida a ele, não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Essa alegria que foi prometida a Jesus também foi prometida a nós. A alegria de ser recebido no céu por Deus, ser recompensado por tudo o que nós passamos confiando nele. Porque você pode passar por tudo que você vai passar de qualquer maneira, reclamando, estressando, descabelando,
ou pode passar confiando em Deus, agradecendo a Ele, a despeito de tudo que está passando, confiando nele para o que vier na sua frente. E aí você vai lá e lê o Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso que fortalece, gente, não o jornal da noite. Eu estou ciente das coisas que estão acontecendo pelo mundo, vejo as notícias, só que eu não faço delas o meu foco principal. Nem ocupo meus pensamentos com elas a maior parte do tempo. E é claro para mim o efeito que tem manter o foco em Deus. Todo dia eu tento tomar um tempo para ler, orar, escutar a Deus. É claro que eu não consigo sempre. Então às vezes eu perco o meu tempo com Ele. Tenho que sair correndo, deixo tudo para trás. Mas se eu perder esse tempo, um dia, 2, 3, eu já começo a sentir os efeitos da falta da recarga espiritual. Dá para ficar dias sem recarregar, meses, até anos sem tomar tempo com Deus. Eu já fiquei no passado, mas não é bom. A recarga diária do poder de Deus tem um efeito impressionante. E só quem faz uso dela é que sabe. Então, para não alongar mais, eu paro por aqui, lembrando a vocês de não se esquecerem das dicas para se fortalecer em Deus. Tomar aquele tempinho com Deus, se abrindo honestamente, conversando com Ele, derramando seu coração. Quando fizer isso, vá com atitude humilde, chegue a Ele com gratidão, agradecendo pelas coisas boas e não boas, e mantenha o foco nele. Pense mais em Deus, em Jesus, no céu, no seu futuro com Ele lá. Um dia nós vamos nos encontrar no céu, nós que estamos aqui, e vamos nos lembrar de tudo que passamos aqui, e nada disso vai nos incomodar mais. E nós vamos estar felizes e despreocupados para sempre. E ainda vai ter muito para fazermos lá, e muita coisa ainda vai acontecer. Quem quiser se inspirar com esse assunto do céu, pode assistir aquele vídeo que eu gravei há 1 ano atrás, chamado O Céu. É muito legal. E na próxima live, se Deus quiser, eu vou continuar com as emocionantes histórias dos apóstolos. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.